Mateus 23:13 diz assim a palavra de Deus: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino de Deus, o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Traz aqui da parte do Senhor Jesus uma repreensão, exortações e censuras contra os líderes do povo, os líderes religiosos, escribas e fariseus. Sim, esses líderes, esses dois grupos de pessoas, eram pessoas que acreditavam que conheciam a vontade de Deus, eram pessoas que acreditavam que conheciam a doutrina do Senhor, que conheciam a lei, que conheciam a Torá, que eram instruídos, que eram versados, que eram doutores de fato. Mas havia algo, irmãos, que de fato era totalmente inconveniente, porque as obras daqueles homens e as atitudes deles em relação ao cumprimento da lei era apenas para se exibir, era apenas para se mostrar, era apenas para aparecer. Enquanto eles eram bem vistos pelos homens e elogiados pela sociedade, que se admirava com quanto aqueles homens eram aplicados, entregues, diligentes, aparentemente, para cumprir toda a lei do Senhor, por Deus, eles eram reprovados. Enquanto na presença da comunidade judaica, ou mesmo da comunidade como um todo, eles eram vistos como homens santos, como pessoas de Deus, como pessoas de fato que obedeciam e guardavam a palavra do Senhor. Isso era o que os homens olhavam e via. Mas o Deus que conhece os corações via o contrário, via que aquilo não passava de falsidade, que aquilo não passava de hipocrisia, que aquilo não passava apenas de meros rituais públicos, mas quando estavam a sós com Deus, eles não tinham a vida que eles aparentavam ter diante da sociedade. E quando Jesus começa aqui esse sermão, começa aqui esta palavra, essa exortação contra os líderes, o Senhor Jesus, Ele traz aqui pelo menos 3 vezes, dizendo ai de vós, e chamando eles de hipócritas, de raça de víboras ou de cobras venenosas. Pelo menos 3 vezes Jesus os chama dessa maneira. Por quê, amados? Porque Jesus não nos quer vivendo um cristianismo superficial. E o que é superficial? É algo que apenas tem aparência, é algo que está por cima, algo que está por fora, é algo que só tem aparência. E Jesus não nos quer vivendo um evangelho apenas de aparência, um cristianismo apenas de aparência, uma obediência apenas de aparência, para mostrar um bom nome para a igreja, para mostrar um bom nome para os irmãos. Jesus nos quer vivendo um cristianismo de fato profundo, onde nós de fato provemos tanto para a igreja como para Ele, que nós verdadeiramente o amamos. É assim que Jesus quer que nós andemos. Jesus quer olhar para nós e quer ver muito mais do que uma aparência de santos. Ele quer ver de fato santidade em nossas vidas. Jesus olha para nós, Deus olha para nós, Ele quer ver muito mais do que uma aparência religiosa, piedosa, de estar num culto no meio da semana. Jesus quer ver de fato uma busca de comunhão com Ele. Mas se você for prestar bem atenção, talvez você veja o culto domingo passado, mas de repente na semana inteira, quantas vezes você abriu a Bíblia para ler? De repente na semana inteira, de segunda até hoje, quantas vezes você dobrou o joelho para falar com Deus regularmente? O que é regularmente? Aquela coisa organizada, não é quando dá certo, quando pode, mas aquela coisa planejada, né? Segunda-feira você esteve lá naquela determinada hora buscando a Deus, terça-feira na mesma hora você estava lá buscando a Deus, você tem aquele compromisso, aquela coisa regular de fato. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes durante a semana inteira você aplicou para a sua vida aquilo que você ouviu no domingo passado? Quantas vezes na semana inteira que você teve, você vigiou, andou no temor do Senhor, você de fato agradou a Deus? Então, irmão, nós precisamos olhar tudo isso
e ver se nós não estamos vivendo um cristianismo farisaico, se nós não estamos nos comportando como os líderes religiosos daquela época. Nós podemos observar no decorrer da mensagem que eu quero trazer para a igreja essa noite, Jesus dizendo no versículo 13: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino do céu, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Muitas vezes, irmão, eu preguei isso aqui contra os falsos profetas, mas hoje eu quero aplicar para a igreja presente, porque aplicar isso para os falsos profetas é fácil, todo mundo dá glória a Deus, todo mundo aplaude, é isso aí, pastor. Os falsos profetas realmente nem estão entrando no reino de Deus e tem fechado a porta com heresias, e a gente sabe disso, e a gente já pregou sobre isso, algumas mensagens sobre isso. Mas e você, meu irmão? Será que você vai entrar no reino de Deus? Ou será que você não vai entrar no reino de Deus? E as pessoas que estão contigo, tua casa, tua família, e as pessoas do teu trabalho que olham o teu testemunho, você tem para elas aberto a porta do reino de Deus, ou você tem fechado a porta do reino dos céus? Ou seja, você tem sido de fato um canal para conduzir as pessoas ao reino dos céus, ou você tem endurecido o coração das pessoas em relação ao reino dos céus? Era essa a questão que Jesus colocava aqui. Vocês nem entram no reino de Deus e impedem os outros que estavam querendo entrar, de entrar. E assim tem gente dentro da igreja. Assim tem gente, meu irmão, mesmo sendo evangélico, mesmo sendo da igreja, mas pela sua conduta, pela sua vida, pelo seu comportamento, nem você vai entrar no reino de Deus, e está até impedindo alguém que entrar, está se escandalizando com o teu testemunho, de entrar também. De repente tinha alguém que já estava querendo vir para Jesus, de repente tinha alguém que já estava até querendo congregar, fazer parte da igreja, tinha alguém que estava até interessado em buscar a Deus, o entendimento dele estava sendo aberto, mas a tua conduta, o teu comportamento, as tuas ações, as tuas palavras, sei lá, ela endureceu essa pessoa, de modo que nem você com a sua conduta errada vai entrar, e você atrapalhou aqueles que estavam querendo entrar, impedindo eles de entrar. Há pessoas assim, amado. Irmãos, entendam, não estou aqui pregando uma mensagem de piada, eu detesto isso. Ai, porque o pastor Jadel viu o Auricélio fazer uma coisa errada. Se eu vi o Auricélio fazer uma coisa errada, eu vou falar com ele. Meu diácono vai vir cá, meu filho, ó, você fez isso aqui, não está certo não, tá bom? Meu filho procura fazer do outro jeito, eu vou falar com ele. Eu vou ocupar um culto inteiro para poder dar uma piada no Auricélio? Não. Eu não estou pregando isso aqui porque eu vi isso ou aquilo no irmão. Estou pregando isso aqui, meu irmão, porque é a palavra do Senhor. E mesmo porque, se você me perguntar alguma coisa aqui sobre os irmãos, pelo menos no momento eu não me lembro alguma coisa que o irmão fez, que me escandalizou, enfim, alguma coisa desse tipo. Mas o certo, amados irmãos, é que isso acontece. E no versículo número 14 ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretextos de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. O que ele está dizendo agora? Vocês destroem a casa das viúvas, vocês devoram as casas da viúva, vocês maltratam as viúvas, e aí depois vocês vão fazer orações prolongadas, achando que isso vai justificar vocês diante de Deus. Irmão, deixa eu te dizer, ser ruim com as pessoas, ser mal com as pessoas, sim, agir de forma inconveniente, incorreta com as pessoas, e depois passar a semana inteira orando 4 horas por dia, isso só vai trazer juízo ainda maior sobre a tua vida. Por quê? Porque antes de uma oração fervorosa, antes de uma vida assídua de oração, Deus primeiro quer você vivendo a palavra. Deus primeiro quer você guardando o evangelho, andando no temor dele, fazendo bem, amando. É isso que Deus quer, para que depois nós possamos orar. E ele diz aqui que muitos estão fazendo o contrário, muitos estão fazendo mal, muitos estão prejudicando.
Muitos estão fazendo pessoas sofrer e acham que com uma vida de oração, 2 horas de oração por dia, isso vai tornar ele melhor diante de Deus. Muito pelo contrário, já diz que juízo maior virá sobre essas pessoas. Como pastor, irmão, a gente acaba conhecendo a situação de muitos irmãos que procuram a gente. Eu já ouvi isso várias vezes na igreja, de irmãos falar para mim assim: pastor, na minha família lá, na família lá, não é aqui na igreja, o irmão da igreja está com situação com a família, gente espalhada sei lá por onde mais, pastor, e o pessoal, pastor, pensa num pessoal ruim, perverso, pastor, e o pior, tem uma crente lá, pastor, que é da igreja tal, que aquela é a pior que tem. Mas está lá orando, está lá falando língua, está lá sapateando, está lá rodopiando, tem a vida regrada de oração, mas e a vida com o próximo? E a vida com a família? O Senhor está dizendo, amado, que muitos faziam mal a pessoas e acham que porque está orando muito vai justificá-la diante de Deus. Meu irmão, quem ora muito age corretamente muito. Eu não sei que vida de oração era essa desses fariseus, que oravam muito, mas como é que a pessoa está mergulhada numa vida de oração e a conduta dele não agrada a Deus? Meu amado irmão, qualquer um que vive mergulhado na vida de oração, a vida dele lá fora, a conduta dele lá fora, é firme na palavra de Deus. Mas ele está falando isso, e Deus traz essa exortação para nós hoje. E ele fala no verso número 15: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra, homens dedicados ao evangelismo, percorre o mar e a terra, para fazer um prosélito, e depois de o ter feito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. O que é isso? Fariseus e escribas, vocês são evangelistas natos, fervorosos. Vocês não medem distância para ir à procura de uma vida, de uma alma, para converter eles à religião de vocês, porque um prosélito, os irmãos aqui já devem saber o que é, que eu já falei isso um monte de vezes, mas às vezes acaba esquecendo, né? É um gentio convertido ao judaísmo, e hoje está cheio, as igrejas por aí, né? Está cheio de evangélico prosélito, né? Guardando o sábado, pagando o dízimo por obrigação, enfim, está cheio de evangélico prosélito aí. Mas um prosélito é isso. Um prosélito é um gentio, que somos todos nós aqui, gentios que não somos judeus, convertido à religião judaica. E ele disse que os judeus tinham esse prazer, né, de ir à procura de pessoas para se converter à religião deles, como nós também temos, como nós também gostamos de evangelizar, amém, igreja? Como nós também vamos às ruas, às praças, enfim, a muitos lugares evangelizar. A igreja é uma igreja que tem evangelismo. A igreja é uma igreja aplicada em missões, é uma igreja que trabalha, que pensa, que projeta missões. E nós temos um grupo de missionários aqui crescendo ascendentemente. Um grupo de pessoas que evangelizam, que fazem missões, crescendo ascendentemente. Mas ele diz aqui que muitas vezes acaba acontecendo o seguinte: eu estou aplicando para nós a mensagem, você está entendendo? Jesus aplicou para os fariseus, eu estou aplicando para nós. Claro que isso aqui era uma exortação diretamente para os fariseus, tá? Isso era a conduta, o caráter, enfim, dos fariseus, mas estão aplicando para nós. Ele diz que muitas vezes a gente se dedica a missões, dedica a ganhar almas, dedica a ganhar pessoas para a igreja, vamos dizer assim, a ganhar pessoas para Cristo, mas o que acontece? Depois de ter ganhado essas pessoas, algumas vezes nós os tornamos filhos do inferno 2 vezes mais. Por quê? Porque essas pessoas, elas vão alicerçar a sua vida, não apenas em cima do que pregamos, mas também em cima do que vivemos. E essas pessoas vão alicerçar a sua vida espiritual, a sua vida religiosa, em cima disso. E se nós não tivermos uma conduta correta, uma conduta certa, uma conduta de fato agradável a Deus, e somos de fato filhos do inferno pela conduta errada, nós vamos tornar essas pessoas também filhos do inferno mais do que nós. Por quê? Porque elas vão se espelhar em nós, e vão procurar viver como vivemos, falar como falamos, agir como agimos, sim.
E o pior, quando tem heresia, ainda fica pior ainda, porque essas pessoas vão defender o engano jurando que é a verdade. E nós vemos muito isso hoje aqui no Brasil. Tem pessoas que foram ganhas por essas igrejas hereges e são 2 vezes mais filhos do inferno do que elas. Por quê? Porque elas brigam de punho armado pela doutrina da religião deles. Mas que isso, irmãos, estava acontecendo com os religiosos daquela época. E talvez a nossa casa, a nossa família. Será que a nossa esposa, ao ver o nosso testemunho, ela está se tornando uma filha de Deus ou filha do inferno 2 vezes mais do que nós? Será que os nossos filhos, ao ver nossas obras, nosso testemunho, nossa vida, eles estão se tornando filhos de Deus ou filhos do inferno 2 vezes mais do que nós? Depende do testemunho que você está dando para eles. Porque se o testemunho que você está dando para eles é de fato um testemunho santo de Deus, eles vão se tornar filhos de Deus. Mas se o testemunho que você está dando para eles é um testemunho de um filho do diabo, eles vão se tornar filhos do diabo até 2 vezes mais que você. E ele continua dizendo, no verso de número 16: "A de vós condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo altar, pelo templo, isso nada significa, mas o que jurar pelo ouro do templo, e esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada significa, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta?" O que Jesus está mostrando? Que aquelas pessoas valorizavam mais o dinheiro, valorizavam mais o ouro, valorizavam mais os bens materiais do que as coisas pertencentes a Deus. Aquelas pessoas valorizavam mais. Ele diz aqui: vocês dizem que quem jurar pelo templo não significa nada, mas quem jurar pelo ouro está no templo, esse fica devedor a Deus. Quem jurar pelo altar não significa nada, mas quem jurar pela oferta que está em cima do altar, esse vai ficar devedor a Deus. Isso mostra claramente, claro que hoje nós não temos mais templos. A gente chama esse lugar de templo simbolicamente, esse lugar é apenas um prédio onde congregamos. Só houve um templo em toda a história, era o templo de Salomão, onde Deus fez habitar o seu nome, e hoje não existe mais templos. Esse lugar não é a casa de Deus, isso aqui não é um altar, isso aqui é uma plataforma, não existe mais essas coisas. Tudo isso foi apagado junto com a antiga aliança. Porque os altares que a Bíblia fala, não era assim, eram altares para se fazer sacrifício. Enfim, não existe mais templo, não existe mais altar. Depois eu vou preparar a mensagem para explicar a vocês sobre isso. Isso aqui é um lugar onde congregamos apenas. Isso aqui não é um lugar santo. Nós poderíamos estar agora embaixo daquela árvore e ali estaria a igreja de Deus. Por isso estamos agora sentados numa praça, se nós não tivéssemos condição de pagar o aluguel, e ali estava a igreja de Deus, ali estava o povo santo. Sim. Mas o que o texto quer mostrar para nós, amados irmãos, amada igreja, é que há pessoas no meio da igreja que valoriza mais o ouro e a prata do que a obra de Deus. Há pessoas que valorizam mais o dinheiro, que valorizam mais os bens dessa terra do que a santa palavra de Deus. Há pessoas que valorizam mais os bens materiais do que o próprio Deus. Há pessoas que valorizam mais os bens materiais do que os próprios irmãos. E o Senhor disse que isso é hipocrisia. Eu não posso valorizar os bens materiais mais do que os meus irmãos. Eu não posso valorizar as coisas terrenas, as coisas materiais, sim, os bens terrenos, mais do que a obra de Deus. Eu não posso. Para mim, Deus, a sua obra, o seu povo deve estar em cima de tudo para mim. Deve ser as coisas mais preciosas. Porque afinal de contas, o que santificava o ouro era o altar. E aquele ouro
sem estar santificado pela santidade do altar, ele não teria significado nenhum diante de Deus. Do mesmo jeito são as coisas terrenas que o homem trabalha para conquistar, para possuir. Se essas coisas, meu amado, que você tem, não servem para servir a Deus e ao seu próximo, elas não têm valor nenhum diante do Senhor. Entendeu? Se as coisas que você tem, que você possui, elas não servem para servir a igreja, elas não servem para servir os irmãos, elas não servem para servir a obra, para fazer o bem, isso não tem valor nenhum diante de Deus. Mas é claro que se estão servindo a Deus, servindo a igreja, servindo aos irmãos, então isso é uma bênção. Mas se não é, se é só para a tua avareza, se é só para a tua ostentação, isso não tem valor nenhum. É por isso que eu digo sempre, semana mesmo eu preguei sobre ansiedade, eu disse: alinhe seus projetos com a vontade de Deus, que você está querendo comprar, o que você está querendo realizar, conquistar, sei lá o que, que você possa dizer: Senhor, se for tua vontade me dá, se não for, não deixa eu ter não. E outra coisa, Senhor, que seja para servir a minha casa, que seja para servir aos meus irmãos, a igreja e a tua obra, e que de fato seja para isso. E quando Deus der, fizer, entregar, aí que seja para isso. E eu louvo a Deus porque eu vejo isso muito na vida desse irmão dessa igreja. Eu louvo a Deus porque eu vejo, ontem mesmo eu falava em Madalena, louvo a Deus porque eu vejo, graças a Deus, isso muito na vida dos irmãos. É claro que nós temos que melhorar, é claro que nós temos que evoluir mais, mas o Deus que sonda tudo, que vê tudo, Ele sabe realmente quem são aqueles que estão fazendo o que é certo e o que é errado. Mas enfim, ele continua dizendo, então ele chama aqui de insensatos e cegos. Olha, observa isso, né? E no verso número 20, Jesus disse: portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, pelo altar, né? E por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura pelo templo e por aquele que nele habita, está assentado nele. Aqui ele está falando sobre juramento, porque na verdade as pessoas tinham essa prática, mas só que Jesus mudou isso. Jesus, nós não devemos jurar nem pelo céu nem pela terra, mas a nossa palavra deve ser apenas sim, para dizer sim, e não, para dizer não. O que passar disso vem do maligno. Jesus deixou isso muito claro, Paulo deixou isso muito claro. Nós não precisamos estar jurando, não precisamos estar fazendo essas coisas de juramentos. E ele diz aqui no verso número 23: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas. O que? Deveis, porém, dar o dízimo, mas não omitir aquelas, ou seja, mas também praticar a justiça, a misericórdia e o amor. Claro que eu não estou aqui para explicar esse texto aqui teologicamente, né? Mas também não deixa de dar uma coceirinha para falar um pouco sobre isso, né? Eu peço aos irmãos que não perca aí o sentido da mensagem que eu estou trazendo. Mas depois a gente vai preparar um momentozinho para explicar esse texto para os irmãos. Aliás, já está explicado nas pregações sobre o dízimo, né? Observe que Jesus disse para os fariseus e escribas. Como eu disse, esse sermão de Jesus era para quem? Para os líderes religiosos judeus. Estamos aplicando para nós, mas Jesus estava dizendo para eles. Era uma pregação para eles. E preste atenção que Jesus diz que eles são hipócritas porque eles dão dízimo de quê? Do dinheiro que eles ganharam na venda do comércio? Do dinheiro que eles ganharam do salário deles? Não, eles davam o dízimo do endro, do hortelã e do cominho, ou seja, de produtos da agricultura, que era a doutrina do dízimo, estabelecida aí em Deuteronômio 14, verso 22, em Levíticos 27 e 30, se eu não me engano. Era essa a doutrina do dízimo. Então por isso Jesus está dizendo que eles estão dando o dízimo dessas coisas, porque de fato o dízimo era do grão da terra. Segunda coisa que nós temos que entender, perdoa irmão, eu estou saindo da mensagem, mas eu tenho que explicar isso aqui. Segunda coisa que nós temos que entender, que quando Jesus disse que eles deveriam continuar dando o dízimo,
Jesus estava falando para eles, judeus, que tinham os sacerdotes e que eram de fato obrigados a dar o dízimo. E outra coisa que temos que entender, Jesus quando falou isso, a antiga aliança ainda estava em exercício, em vigor. A nova aliança só foi estabelecida quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Ali anulou-se a antiga aliança e começou o novo pacto. Mateus capítulo 26, verso 26, que a gente vai já ler na hora da Santa Ceia, Jesus pega o vinho e diz: esse é o sangue do novo pacto, tornando o antigo o primeiro, anulando o pacto antigo e estabelecendo um pacto novo, tá? Então, quando Jesus disse que eles tinham que continuar dando dízimo, tá? Mas também praticando o amor, a misericórdia, a piedade, o pacto do dízimo ainda estava em vigor, que era da antiga aliança. Também o pacto do sábado, também o pacto da circuncisão e também o pacto do sacrifício de animais. Jesus andava por ali e os fariseus continuavam sacrificando animais. Tanto é que em Mateus capítulo 8, quando Jesus cura aquele leproso, o que é que Jesus diz? Pega a tua oferta e vai até o sacerdote e apresenta o que Moisés ordenou. Só que hoje nós não precisamos, se alguém ficar curado de lepra, de hanseníase, não precisa mais pegar aquela oferta e levar até o sacerdote para ele degolar, porque para começar nem sacerdotes tem mais hoje, de acordo com a lei. E sacrifício de derramamento de sangue também, isso não vale mais nada para o Senhor, não significa mais nada. Mas Jesus deu a ordem, que eles tinham que fazer sacrifício, vão até o sacerdote e apresente a oferta que Moisés mandou. E ali eles tinham que fazer todo um ritual, tinha que levar um animal para que o sacerdote, depois de constatar que de fato ele estava curado, ele passava alguns dias, vinha de novo, o sacerdote verificava, passava mais alguns dias, vinha de novo, quando o sacerdote verificava, via que ele estava curado, aí sim, agora traga a oferta. Tinha bolo de farinha, tinha azeite e tinha também um animal para ser degolado. Jesus mandou o pessoal que ficou curado de lepra fazer isso. Mas por que Jesus mandou eles fazer isso? Porque a lei de Moisés ainda estava em vigor. Entendeu? Amém? Então por isso Jesus está dizendo aqui que eles tinham que dar o dízimo. Tinha que dar dízimo do endo, do cominho, da hortelã, mas acabam desprezando os principais preceitos da lei. Continue dando dízimo, mas pratiquem também os principais preceitos da lei, que é o amor, a misericórdia e a compaixão. Eu aplicaria para nós hoje sobre a questão da oferta, que é mais coerente para a nova aliança, amém? Afinal de contas, nós estamos vivendo um tempo em que as contribuições são voluntárias, são espontâneas e é movida pelo amor. E não pelo mecanismo religioso, mas pelo amor. Então eu diria para nós aqui nesse texto, que não adianta o irmão estar dando ofertas, tá? Se o irmão não está praticando os principais preceitos estabelecidos por Deus, que são a fé, a misericórdia e juízo, ou seja, sendo uma pessoa justa, sendo uma pessoa misericordiosa e sendo uma pessoa que de fato anda pela fé e crê em Deus de verdade e é firme na sua fé. Então, mas ele diz que deveis dar as suas ofertas, deveis dar as suas contribuições, aplicando para nós aqui, para o nosso contexto. Devemos sim dar nossas ofertas, devemos sim dar nossas contribuições, mas não vamos pensar que pelo fato de dar oferta e contribuição, isso vai nos justificar diante do Senhor. Porque não tem proveito algum estar dando ofertas e contribuições, irmão, se o nosso coração não está no altar do Senhor, limpo diante de Deus. Lembra quando Jesus ensinou sobre a oferta no Sermão do Monte? Já disse: se tem a tua oferta para dar e tu leva até o altar, não deixa ela ali. Mas também ele disse: não era para voltar não, deixa ela ali, volta, se reconcilia com o teu irmão, depois tu vem pegar a oferta e apresenta, porque Deus não está à venda. Ninguém vai, o cara está intrigado com o outro, tá, não sei o que, é um mentiroso, é um malfeitor, é um mau caráter, acha que o cara está trazendo oferta, isso vai limpar você diante do Senhor. Não vai. Isso, quem ensina essas coisas aí são essas igrejas, porque para eles o que importa é o seu dinheiro. Mas na verdade, meu irmão, você deve continuar dando suas ofertas, suas contribuições, sim, com amor e com alegria, mas deve sim praticar a misericórdia, ser uma pessoa justa e honesta e andar pela fé em nome de Jesus. E ele diz aqui no verso de número 24: condutores cegos, vocês coam um mosquito e engole um camelo. Por exemplo, eu ouvi alguns pastores aqui de Fortaleza pregando algum tempo atrás, pregando sobre envelopes, sobre dízimos,
dizendo que se essa pessoa não desse o dízimo, ela estava roubando a Deus, que se a pessoa não desse o dízimo, obviamente ela estava roubando a Deus, e obviamente ia para o inferno. E eles estavam fazendo essa, colocando os irmãos bem direitinho mesmo ali, estreitinho mesmo, peneirando para os irmãos dar o dízimo. Estava coando o mosquito. Porém, ao mesmo tempo, engolia um camelo. Por quê? Porque não pregava a santidade, não pregava o temor ao Senhor, não pregava a obediência a Deus, e acabam ali coando o mosquito e engolindo o camelo, ensinando as pessoas algumas determinadas práticas, mas praticando outras absurdas. Como por exemplo, tem apóstolos aqui em Fortaleza que o salário do bichinho é 25 mil reais. Que o cara comprou um sítio de 3 milhões de reais, uma casa num condomínio de luxo aqui na região, de mais de 1 milhão de reais. Como é que o cara consegue fazer isso com um salário de 25 mil? E outra coisa, e esse patrimônio todo acumulado junto, porque mais que o cara venha de uma família rica, mas não é uma família milionária, é uma família folgada. De onde vem todo esse dinheiro? Da igreja, do bolso dos irmãos. Aí o cara está lá como um santo, se apresentando diante do altar, diante da igreja, pregando para o povo, sim, coando mosquito e engolindo camelo. Quando na verdade ele não deveria tirar aquele salário milionário. Quando na verdade ele não deveria ter um sítio de 3 milhões. E quando na verdade ele não deveria ter uma casa de 1 milhão ou 2 milhões de reais. Mas está lá em cima do púlpito, dando uma de santo, roncando, gritando, e o povo saltando, pulando, achando que aquilo é poder de Deus. Coa mosquito e engole camelo. E isso há também, irmãos, em nosso meio. Às vezes, irmão, a gente exige demais das pessoas, não quer dar nada de nós. Às vezes a gente aponta a roupa da irmã, o short da irmã, a saia da irmã, mas não presta atenção no tamanho da nossa língua. Às vezes a gente aponta o erro dos outros, a falha dos outros, e não presta atenção que compra, deve e não paga porque não quer. Então, meu irmão, não adianta estar coando mosquito se você está engolindo um camelo. E quando coa o mosquito é o quê? Aquilo que é conveniente. Mas aquilo que não toca em mim, isso deixa passar, né? Opa, tem um mosquitinho bem aqui. Meu irmão, você errou contra mim. É um mosquito. Mas você erra contra o irmão, um camelo, e você não engole isso. Então, meu irmão, nós temos que ter cuidado para nós não estar coando o mosquito e engolindo o camelo, fazendo algumas coisas certinhas, preocupado com alguns detalhezinhos, e de repente engolindo coisas ainda maiores. Por exemplo, o que adianta nós se preocupar com a arrumação da igreja? Você entende a igreja, o que é que eu quero dizer? O ambiente de culto aqui. O que a gente está preocupado? Organizar o ambiente de culto, o lugar, o prédio, a forma como a cadeira vai estar, a forma como as cadeiras vão ser organizadas? Não, porque tem que ser desse jeito. Aí de repente tem uma irmã de menino sai aqui em cima cantando. O que adianta a gente estar preocupado com a oferta do irmão que está aí sentado, se tem um irmão bem aqui de cabelo moicano tocando um instrumento? Então às vezes, irmão, a gente pode acabar coando um mosquito e engolindo um camelo. Que a gente está até preocupado com a farda dos obreiros. Porque os obreiros têm que botar a calça preta e a blusa vermelha. Mas coando um mosquito e engolindo um camelo. Porque de repente o obreiro está com a farda bonitinha, mas a vida dele não está no altar do Senhor. Então o Senhor disse aqui, irmão, que nós não podemos coar um mosquito e estar engolindo. Isso não é conveniente. A gente às vezes é criterioso em algumas coisas e escancar a porta para outras. Que adiantaria nós estarmos aqui, irmão, louvando a Deus, cantando louvores ao Senhor, pregando a palavra, falando de santidade, e chegando em casa, meu irmão, e ser viciado na televisão?
Vai para cá daqui a pouco para assistir Pânico, para assistir Gugu, para assistir Faustão e não sei o que mais. Em que essas coisas edificam? Está na igreja levando a Bíblia, dando oferta, mas lá no teu trabalho é desonesto, mente, é fraudulento. Então, meu irmão, entenda em nome de Jesus. Você de repente está coando o mosquito, engolindo o camelo. Coa o camelo, e com certeza o mosquito também não vai passar junto. Que peneira doida é essa? O cara coa o mosquito e um camelo passa? Para coar um mosquito, a peneira é para ser miudinha, e deu para passar um camelo. Não podemos ser assim. Andemos de fato de acordo com a palavra do Senhor. Verso 25: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Havia uma tradição entre os fariseus, sim, que antes de comer, porque existia, irmãos, a Torá escrita e a Torá verbal, a lei escrita e a lei verbal. A lei escrita é aquela que Moisés estabeleceu, Deus estabeleceu por meio de Moisés. A lei verbal, né, a Torá verbal, era aquela que era as tradições, a interpretação dos textos, a forma como eles interpretavam, e assim eles criaram muitas tradições, e uma delas foi isso. Lembra quando Jesus chegou do mercado, da rua, aliás, e foi comer sem lavar as mãos? E os fariseus reclamaram, não era por causa de higiene, é porque era uma tradição. E Jesus os repreendeu, que ele estava muito preocupado com tradições, estava esquecendo a palavra de Deus. E aqui ele fala sobre isso mais uma vez. Vocês estão preocupados em limpar o exterior do copo, parte de fora, quando na verdade a parte de dentro está suja. Me diga quem que vai olhar para um copo desse bem limpinho, mas vai beber água que está suja dentro? Ninguém vai. Prefiro que o copo esteja sujo por fora, mas esteja limpo por dentro. Porém, o Senhor disse que se nós limparmos o interior do copo, o exterior também vai ficar limpo. E ele se referia que esse copo e esse prato somos nós. Que às vezes a gente está querendo mostrar apenas uma aparência de limpeza, de pureza, mas quando na verdade dentro de nós está tudo cheio. Porque ele diz, ele faz a comparação no verso 27, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora vocês realmente parecem formosos, mas interiormente vocês estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Então isso é o que muitos de nós às vezes somos. Temos apenas uma aparência limpa, ou seja, uma aparência justa, certa, mas no interior muitas vezes não somos. Como é que está o nosso interior? Como é que está o seu interior? Como é que está seu coração? Como é que está a sua mente? Será que seu coração está limpo e reto diante do Senhor? Será que sua mente está pura e santa? Ou será que seu coração e sua mente está cheia de imundícia? Mas eu estou olhando para você e estou vendo sua beleza. Você está olhando para mim e está vendo minha beleza. Arrumadinho, bonitinho. Como alguém já disse, o bonitinho é o feio arrumado, né? Arrumadinho, bonitinho, uma blusa azul, um paletó azul combinando com a blusa, está vendo aí, né? Sapato preto, a calça azul também da cor do paletó, o terno completo, bem direitinho, cabelo penteado no gel. Mas está vendo a aparência? Está limpa. Está ou não está? Você está cheiroso ou não está, irmão? Você não se arrumou, ficou bonitinho para vir para o culto? Não, bonitinho não, bonitinho é eu, bonito, vocês bonitos, né? Você não se arrumou para ficar bonito para vir para o culto? Então perfume, penteou o cabelo, quem tem, se aprontou, né? Botou a calça, a camisa, o sapato, a saia, o vestido. Você escolheu a roupa bonita ali para se apresentar, para sair, para chegar bonito. Mas e o interior? Mas isso também fala das nossas obras.
Porque Jesus dizia para os fariseus: como é que vocês podem fazer coisa boa sendo do mau coração de vocês? Por quê? Porque os fariseus tinham uma prática, irmão, de aparem na presença das pessoas, eles faziam o bem. Na presença das pessoas, eles faziam boas práticas. À vista das pessoas, eles faziam coisas corretas. Mas o coração deles não era bom. E Jesus se admirou: rapaz, é incrível, como é que vocês conseguem, o coração sendo mau, fazer coisas boas? Deus não vai julgar você, não é nem pelas coisas que você está fazendo, é pelo propósito, o motivo e a intenção que está dentro do coração de vocês. Que não adianta fazer obra boa. Tinha uma música do mundo, né, mundão mesmo, doido, antiga, que dizia assim: camarada, dá um cheque sem fundo, do fundo do coração. Entendeu o que é isso? Porque uma coisa seria o seguinte: rapaz, está aqui um cheque aqui assinado, comprei a mercadoria. Aí de repente chegou o dia: vixe rapaz, como é que pode, não estou conseguindo pagar o cheque. Ô rapaz, desculpa aí, amanhã eu pago o cheque. Aí seria uma prática honesta. Mas o cara aí falou o seguinte: você pega o cheque sem fundo e já passa. Rapaz, isso aqui eu vou lascar esse cara agora aqui, ó. Cheque sem fundo aqui, está aqui. E pega o cheque sem fundo, assina e passa o cheque sem fundo, sabendo que está sem fundo, sabendo que está dando um cano no camarada. Assim às vezes somos nós, irmão. Limpamos o exterior do copo e do prato, mas o interior está sujo. Faça o seguinte esta noite, o que Jesus falou: limpa primeiro o interior, para que o teu exterior também esteja limpo. Tem umas irmãzinhas que falam, insistem em usar o shortinho, né? A sensualidade e os decotes e tudo mais. Deus quer o coração. É verdade, você está certa. Mas Deus quer um coração transformado, um coração selado com o Espírito dele, de modo que quando há um coração transformado, essa transformação ela acontece tanto no interior como se manifesta no exterior. Não tem como ter um coração transformado e ter um exterior do velho homem. Não tem como ter um coração renovado pelo poder do Espírito Santo, temor de Deus, e ter uma vida de práticas da velha criatura. Então, meu irmão, preste atenção, limpa o interior deste prato, desse copo que é você, para que o teu exterior fique limpo também. Que quando você for cheio do Espírito Santo dentro, Ele vai te limpar também por fora. Ele vai te capacitar a fazer obras, a fazer renúncias que você achava que não podia fazer. Ou Ele vai te fazer de fato fazer as boas obras com verdade e com sinceridade, não mais com hipocrisia ou com falsidade. Porque Ele diz que muitas vezes nós estamos parecidos com sepulcros caiados, que por fora vocês estão bem adornados. Por quê? Porque os fariseus, os líderes religiosos, eles tinham alguns tipos de adornos, né? Tinha uns objetos chamados, se eu não me lembro agora, minha memória é só misericórdia. Eu estou até orando a Deus para Deus resolver esse negócio, porque eu não consigo. Para Deus me dar uma memória mais inteligente, mais lembrada. Tinha umas caixinhas de couro, chamada tefilins, era? Filactérios. Os filactérios, que eram umas caixinhas de couro, pendurada num cordãozinho, e eles amarravam aqui, e dentro das caixas de couro tinha pequenos trechozinhos das escrituras. E tinha outro tipo de adorno das vestes, que mostrava, dedicava que aqueles homens eram homens religiosos. Já as prostitutas tinham outro tipo de adorno, que quem olhava já sabia que era prostituta. Já as mulheres virgens tinham outro tipo de adorno, que quem olhava identificava que era mulher virgem. Então os religiosos tinham um tipo de adorno, mas Jesus disse que o adorno deles ali era apenas sepulcaiado, porque por dentro não tinha nada de Deus. E o nosso adorno qual é? Do crente atual. O homem, uma calça comprida, uma camisa direitinho, uma Bíblia embaixo do braço. Ali vai um crente. Das irmãs, um cabelo sem tinta, comprido como o véu que a Bíblia manda. As irmãs estão deixando crescer o cabelo, glória a Deus por isso. Não
que isso seja uma obrigação, mas a Bíblia diz que o Paulo disse na Nova Aliança que a mulher que corta o cabelo, ela perde a autoridade na oração. A mulher com as vestes compridas, com pudor, bem vestida, todas as suas partes sensuais cobertas, uma Bíblia embaixo do braço, sem maquiagens exageradas, ali vai o adorno de uma crente. Mas e o interior? Às vezes, mas diz aqui que o nosso exterior, a gente cumpre direitinho, a gente se preocupa com o que as pessoas olham e vê, mas o interior como está? Porque o que realmente, irmão, que ele diz aqui, que nós temos que se preocupar primeiro em limpar o quê? A parte de fora ou a parte de dentro? A parte de dentro. Porque ele diz que se nós limpar a parte de fora, a de dentro não fica limpa. A gente é apenas hipócrita. Mas se a gente limpar a parte de dentro, a de fora vai ser limpa também. E aí a gente deixa a hipocrisia e passa a ser pessoas santas diante de Deus. E no verso número 28, ele explicou, né? Assim também vós exteriormente parece justo aos homens, mas interiormente cheios de hipocrisia e de iniquidade. Verso 29, e adornaram os monumentos dos justos, e dizem, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim mesmo, vocês testificam que são filhos daqueles que mataram os profetas, e enchem vocês, pois, a medida de vossos pais. Serpente, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Meu Deus. Para concluir, o que ele está dizendo? E uma coisa que eu acho incrível, preste atenção se eu vou tentar passar para vocês o que esse texto está falando, se eu vou conseguir. Aqueles homens, eles estavam vivendo 500 anos depois de Isaías, 600 anos depois de Isaías, de Jeremias, 800 anos depois de Elias. E eles conheciam a história dos profetas. Mas como é que pode nossos pais matarem Isaías? Como é que pode nossos pais matarem Jeremias? Mataram os profetas? Que coisa doida é essa? Nossos pais fizeram uma barbaridade dessa. Vamos construir em memória deles uns túmulos bonitos. Vamos cuidar desses túmulos. E se nós estivéssemos vivos no tempo dos nossos pais, jamais nós teríamos derramado o sangue dos profetas junto com eles. Mas preste bem atenção, os próprios homens que estavam dizendo isso tinham ódio de João Batista, o maior profeta, maior do que os outros. Os próprios homens que estavam dizendo isso mataram Jesus, o Filho de Deus. Mataram os apóstolos. E o que é isso? Hoje a gente diz a mesma coisa. Se nós estivéssemos naquele tempo, não tinha matado os apóstolos. Jamais nós teríamos aceitado matar Jesus. Nós teríamos protegido João Batista. Mas o que eu aprendi, Diácono Auricelio, é que os profetas de cada geração são rejeitados pelas pessoas. As pessoas só se lembram dos profetas do passado porque elas não sabem reconhecer os profetas de Deus na sua geração. Aquela geração que estava dizendo que tanto amava Jeremias, Isaías e os profetas do passado, irmão, foram uma geração que não reconheceram o Messias, não reconheceram João Batista, não reconheceram Jesus, não reconheceram os emissários de Cristo, os apóstolos, porque uma geração não sabe reconhecer os homens que Deus levanta em seu meio. E assim às vezes somos nós. Eu não sou profeta, eu não sou apóstolo, eu sou um servo de Deus. Foi isso que o Senhor disse para mim, que eu era servo dele. Mas você de repente valoriza João Batista, João Batista, o apóstolo Paulo, se eu tivesse naquele tempo eu obedeceria. Se eu tivesse naquele tempo, como eu queria ter um pastor como Paulo. Eu mesmo já disse isso. Como eu queria ter um pastor como Paulo. Se eu vivesse no tempo de Paulo, eu viajava léguas, quilômetros, milhas para ir ouvir Paulo pregar, e queria fazer parte da igreja que ele dirigia. Amém. Mas e hoje? Os servos que Deus tem levantado para apacentar você, você tem obedecido?
Você tem desejado ir ouvir eles pregar? Você tem desejado andar léguas, quilômetros, milhas para poder ir ouvir eles falar do amor de Deus? Você tem se submetido à palavra que Deus tem dado para eles ensinar? Ou não? Meu filho, não tem como você obedecer Paulo. Paulo já morreu. Não tem como você ter Paulo como pastor. Paulo já partiu. O teu dirigente hoje é outro. O pastor hoje é outro. Mas que você possa ter discernimento e ouvir o que eles te ensinam, e poder ter a certeza, mediante a concordância das Escrituras, que eles estão anunciando a verdade tanto quanto os outros do passado. Dizer, adornar monumentos para Paulo? Não, isso não vai ser o suficiente. Estava dizendo para Jesus, adornar o túmulo dos profetas, isso não é o suficiente. Obedeça os profetas que eu vou levantar hoje, naquela geração. Jesus estava dizendo, que adianta vocês adornar o túmulo dos profetas, lembrar deles? Você tem que obedecer os profetas de hoje, que foi João Batista e que sou eu, Jesus. E para hoje vale a mesma coisa. Não adianta você querer levantar monumentos a Paulo, fazer memórias a Paulo, se você não obedece à palavra que Deus tem dado aos servos dele para pastorear vocês hoje. Ele diz, sim. Então, meus amados, serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Como? Por quê? Porque aqueles homens estavam convictos em suas tradições religiosas e não abriam mão, nem para a mensagem de Jesus. Eu espero que você não seja desses. Eu espero que você renuncie todas as suas convicções religiosas e de fato venha aceitar aquilo que Jesus ensina, que Ele está nos ensinando através da palavra. Amém? Um irmão de uma determinada igreja grande do Brasil veio me visitar hoje aqui. Ele queria me ver, queria falar comigo. Participou do culto. E no final, falando comigo, ele disse, pastor Jadel, eu vi suas pregações, concordei com todas elas. Só teve uma que eu achei estranha, não concordei. É sobre o batismo. Como é que uma pessoa se converte amanhã e a gente batiza ela hoje? Eu disse, meu amado, deixa eu te dizer uma coisa. Na igreja que eu fazia parte, eu era discipulador de batismo. Eu ensinava pessoas durante 3 meses, durante 6 meses, 3 meses para poder se batizar. E eu disse para ele, eu vi que tudo que as igrejas inventam hoje, pelo menos muitas coisas que eles inventam, é realmente procurando o melhor. Mas ninguém nos dá o direito de ultrapassar um costume e uma doutrina apostólica. De fato, essa doutrina ela é nova para a igreja de hoje, porque não é pregada, mas ela é antiga, era o que os apóstolos praticavam. E outra coisa, eu disse para ele, o senhor pode até achar estranho, mas dizer que a heresia isso o senhor não pode, porque é o que os apóstolos faziam. Ele disse, não, com certeza, então pronto. Estranho é, por quê? Porque as igrejas não fazem mais isso. As igrejas, quem escolher quem vai ser salvo? Não, deixa eu ver, o Rubens eu vou batizar, porque ele parece ser um garoto bom. Mas o Alicélio não, parece que era meio desmantelado, vou batizar ele agora não. Os pastores é quem quer escolher, o povo vai batizar, quem vai salvar. Isso não compete a nós. Então, meu irmão, eu disse para ele, olha, quando Deus me chamou, eu propus em meu coração abrir mão de todas as minhas convicções teológicas, todas as minhas convicções religiosas, para me prostrar diante da doutrina dele. Chame aqui um padre, chame aqui um pastor, chame aqui um rabino judeu ou muçulmano, e eu concordarei ou analisarei o que eles estão pregando de acordo com as escrituras, e eu direi quem está pregando a verdade e quem não está pregando a verdade. Por quê? Porque nós somos minuciosos quanto à doutrina. Ai não, eu vou aceitar a doutrina do padre porque eu sou católico. Já eu vou aceitar a doutrina do pastor porque eu sou evangélico. Meu irmão, eu lhe digo uma coisa, isso é ignorância religiosa.
A doutrina que devemos aceitar é a doutrina de Jesus Cristo. E se alguém está pregando ela, essa sim é a verdade. E qualquer um que não prega ela, esse não está falando a verdade. Independente se ele tem nome ou não tem, se ele é famoso ou não é, se ele tem status ou não tem, se ele está na mídia ou não, quem prega o verdadeiro evangelho, esse está com a verdade. Mas ele disse: Jesus, vocês são raças de víboras e serpentes, como vocês vão escapar da condenação do inferno, se você não quer abrir mão das suas tradições religiosas e nem das suas convicções teológicas? Dobre-se diante da vontade de Deus, dobre-se diante da verdadeira doutrina, dobre-se diante do verdadeiro evangelho, aí sim você vai escapar da condenação do inferno. Abra mão das convicções teológicas assembleiana, abra mão das convicções teológicas batista, abra mão das convicções teológicas presbiterianas e dobre-se diante da verdadeira doutrina teológica, que é o puro e genuíno evangelho de Cristo. Essa sim vai nos livrar da condenação do inferno. Se nos apegarmos irredutivelmente a doutrinas de igrejas, não tem como a gente ser salvo. Por quê? Porque a doutrina da maioria das igrejas está desviada da verdade. Como vocês vão escapar da condenação do inferno? Jesus perguntou. Por quê? Porque vocês são muito sábios, fariseus e escribas. Vocês são muito inteligentes. Vocês são eruditos. Por isso vocês vão ser condenados. Por quê? Porque a ciência incha, disse o apóstolo Paulo, mas o amor edifica. Então, que tenhamos ciência é conhecimento, com amor e com humildade, de modo que estejamos dispostos a renunciar a alguma convicção e abraçar alguma outra, se for verdadeira. Amém, igreja? Que essa exortação seja bem aceita.